tudo bem? Eu sou a doutora Lígia e eu tô aqui para fazer esse vídeo para ajudar um pouco a respeito da sua escolha em relação ao Implanon, poder tirar algumas dúvidas que podem estar aí habitando a sua mente. Então, vou falar um pouco a respeito das perguntas que são mais comuns que eu recebo aqui no consultório, né? O que é o Implanon? Ele é um implante hormonal que é colocado subcutâneo, ele é colocado embaixo da pele. O Implanon ele é bem pequeno, então ele tem cerca de 5 centímetros de comprimento, 2 milímetros de largura no máximo, é bem flexível, esse aqui é um modelo, né? Não é um Implanon verdadeiro. E a gente coloca ele aqui na face interna do braço. Quando você coloca, você vai sentir, se palpar uma tumoraçãozinha, um negocinho bem pequenininho, mas ele não causa incômodo nenhum. Ele bem colocado, fica bem embaixo da pele, né? Então a gente tem a pele, fica bem nessa parte aqui, no tecido subcutâneo. Ele é extremamente fácil de tirar e fácil de colocar. Você precisa só fazer uso de uma anestesia local, então quando você for colocar, o médico vai fazer um botãozinho com anestésico local e fazer a inserção do implante. A gente usa esse aparelhinho aqui, que é o insertor dele, na ponta tem uma agulha e essa agulha leva o Implanon para o lugar certo. É um método extremamente eficaz, tem mais de 99,6% de eficácia contraceptiva. Então a taxa de falha dele é muito baixa, equiparado à Mirena e próximo do DIU de cobre. O DIU de cobre tem um pouquinho menos de eficácia, se for comparado com o Implanon, mas é um dos métodos mais eficazes que existem hoje no mercado. Com a vantagem de que ele é de fácil colocação, então você vai fazer a colocação do Implanon sem precisar fazer muitos exames, sem precisar ser tocada na questão ginecológica, se é isso que te incomoda. Então, por exemplo, pacientes virgens que vão começar a vida reprodutiva podem usar o Implanon como método contraceptivo, que é uma boa opção, né? Ele é de longa duração, então ele dura até 3 anos, varia muito de acordo com o peso da mulher, então mulheres com mais de 70 quilos, geralmente eu oriento a tirar antes, porque como a liberação é lenta e ela vai oscilando com o tempo, se eu tiver mais que 70 quilos, pode acontecer da quantidade de hormônio que vai estar na minha corrente sanguínea funcionando, vai ser muito baixa e aí eu acabo engravidando. Então é prudente se fazer a retirada antes dos 3 anos, quando eu tenho mais de 70 quilos. Se eu tenho até 70 quilos, eu posso usar até 3 anos o Implanon. Ele é retirado também com anestesia local e eu posso colocá-lo logo em seguida, sem precisar de pausa, sem precisar de nada. O Implanon, ele é feito com um hormônio que é um tipo de progesterona. Então ele vai agir na parte de dentro do útero, que é o que a gente chama de endométrio, que é essa partezinha aqui de dentro. Ele faz com que esse tecido fique muito fininho e muito inóspito para que haja uma implantação, para que haja uma fecundação, qualquer coisa assim. Então, ele funciona muito parecido com uma pílula contraceptiva. Por conta disso também, dessa ação endometrial, pode acontecer de você ficar até sem menstruar, que é também muito comum. O Implanon pode fazer com que você tenha alteração de menstruação, então pode ser que você tenha sangramento irregular, que você tenha escape ou até que você fique sem menstruar. Você pode colocar o Implanon praticamente qualquer mulher, em qualquer fase do ciclo menstrual, então não precisa ficar esperando menstruação para colocar, mas é recomendável, né, se você tem essa dúvida, se eu tô ou não grávida, que é uma das contraindicações óbvias, né, de colocar esse implante, de você fazer um teste de gravidez antes de colocar, que é interessante. Fora isso, não há nenhum preparo específico e nenhum exame específico para você colocar. A gente contraindica o Implanon em mulheres que tenham algum tipo de contraindicação ao hormônio absoluta, então mulheres que tiveram algum tipo de câncer, alguma coisa assim, mas ainda assim são contraindicações muito relativas. É importante você conversar com o seu médico para verificar se você está dentro do caso de contraindicação ou não,
Muitas vezes até mulheres que vão fazer reposição hormonal, por exemplo, então se eu estou no climatério, eu preciso fazer uma reposição hormonal, o Implanon pode ser usado como método para ajudar a fazer essa reposição hormonal. E aí você pode, mais uma vez, conversar com o seu médico para ver a respeito disso. Ele não altera em questão de pele, peso, libido, são coisas que têm alteração praticamente zero, porque ele mexe muito pouco em relação a isso, devido à baixa dose de hormônio, mas pode ocorrer, né? Existem relatos, às vezes, de mulheres que têm algum tipo de sintoma de efeito colateral, que são os efeitos colaterais comuns de pílulas contraceptivas. Dor de cabeça, dor na mama, um pouquinho de inchaço, queda de cabelo, enfim. Mas são efeitos raros e é muito difícil de acontecer. No geral, a maioria das mulheres não tem muita queixa quando faz o uso do Implanon. É importante lembrar que é um método de longa duração, então se você tem intenção de ter filhos logo, não é recomendável, né? É melhor você procurar um outro método. Mas se você não tem, se de repente você está começando a sua vida sexual ou está no final da vida sexual, está precisando fazer uma reposição hormonal, o Implanon é um bom método para se pensar nisso, né, em juntar essas duas coisas. A comodidade, né, de você colocar um método simples de ser colocado, em 5 minutos você coloca, até menos, e de longa duração, porque ele dura bastante, pelo menos, no mínimo 2 anos você vai estar tranquila em relação a isso. Então, em relação ao Implanon, é muito tranquilo, acho que essas são as dúvidas principais. Estou aqui à disposição, caso você tenha alguma dúvida, é só mandar mensagem e eu vou ter o maior prazer de poder responder. Um grande beijo e a gente se vê!